Fala, gente. Professor Matheus Carvalho, passando para dar uma aula virtual hoje. É uma aula do projeto Chachando da Matemática no Museu do Cangaço. Projeto de extensão aqui do Campo Serra Talhada do Distrito Federal. Eu vou iniciar a nossa apresentação. Vou transmitir aqui para vocês. O nosso tema de hoje é frações, certo? Iniciando pela notação científica. Como que a gente representa a notação? Em cima nós temos o numerador, embaixo temos o denominador, ok? É importante ressaltar que esse denominador, temos aqui numerador, que é a letra A, e letra B, denominador. Vale ressaltar que esse B aqui, ele tem que ser diferente de zero, tá? Na matemática, a gente diz que não dá para dividir nada por zero. Então, não existe. Esse A e B aqui são, na verdade, dois números reais. Ok? Então, a gente vai ter um todo representado e, depois disso, vai ter a caracterização de uma parte menor que o todo. Certo? Qual é o real sentido disso? Quando eu estou com o mouse aqui, eu tenho, vamos dizer que uma pizza aí, foi dividida em 5 partes, que é nosso total. Nosso denominador, então, é 5, certo? Vou até acertar aqui, Nosso denominador é 5. Enquanto nossa parte pintada foram as fatias de pizzas comida, tá bom? Quantas partes pintadas eu tenho no nosso numerador? Tá marcado aí 3, não é isso? Então, a nossa fração dessa imagem aí representada é 3/5. 5, o total da pizza, que foi dividido em 5 partes, e 3, a quantidade de pizza, de fatia da pizza que estão faltando, tá? As frações, elas podem ser caracterizadas entre fração própria e fração imprópria. O que seria uma fração própria? Quando o denominador é maior que o numerador, certo? É o que a gente vai ver comumente. Mais uma vez eu vou voltar aqui, na nossa notação, o numerador A, denominador B. Voltando para cá, o nosso B, ele tem que ser maior do que o A. É esse de baixo aqui, geralmente o todo, tem que ser menor do que o nosso numerador. Denominador maior do que o numerador, como tem desse exemplo dessa fração aqui, 3/5 ou 3/5. Nosso numerador menor que o denominador. E o que seria uma fração imprópria? Onde o denominador, ele é menor que o numerador. É o oposto da fração própria, né? A gente tem aí em cima 5 e embaixo 3, 5/3, que é uma fração imprópria. O que seriam frações equivalentes? Existem maneiras numéricas diferentes da gente representar a mesma parte de um todo, certo? Frações equivalentes são diferentes formas de escritas que representam a mesma quantidade da fração. Por exemplo, aqui nessa primeira imagem, vou aumentar um pouquinho. Aqui nessa primeira imagem, eu tenho um círculo e foi dividido em duas partes, certo? Como que ficaria isso? A gente sabe que o todo é nosso denominador, não é isso? Então, embaixo é 2. E quantas partes estão destacadas? Uma, né? Então, nossa fração é representada por meio. Essa outra imagem aqui foi dividida em 4 partes, então nosso denominador, que é o todo, vai ser quanto? 4, não é isso? E o nosso numerador, quantas partes da figura estão destacadas? 2, não é isso? Então 2/4 é a nossa segunda fração. E a terceira, ela foi dividida em 6 partes, certo? Quantas estão destacadas? 3, não é isso? Então fica como? 3/6. Só que vocês concordam que se a gente for ver a área da figura que está consumida, mesmo que dividido por mais partes, representa a mesma parte, que seria a metade dessa fração. Não é isso? Se a gente olhar nessas 3 figuras, a gente pode perceber isso. Vamos lá falar um pouco agora de redução de fração para denominador equivalente, certo? Por meio da equivalência, vamos deixar 2 frações diferentes com o mesmo denominador. E para que serve isso? Para a gente comparar os valores das frações. Se eu tiver denominadores diferentes, eu não vou conseguir de primeira definir qual fração tem um valor maior, qual fração tem um valor menor. Como é que eu vou poder fazer isso? Eu selecionei aqui ao lado. Opa!
Voltou. Vamos lá. As frações 2 sobre 3, aqui, ó, e 4 sobre 5. Como é que a gente pode comparar qual fração aí tem maior valor? Não tem como saber de primeira, né? Então, existe esse método da gente transformar as duas frações de denominador diferente numa fração que seja reescrita como denominadores iguais. Como que a gente vai fazer isso? Eu tenho aqui, ó, 2 de 3 e 5 e 4. Eu tenho que deixar elas for o mesmo denominador. Vamos pensar. Existe algum número que, se eu multiplicar por 5 e algum número que, se eu multiplicar por 3, eu possa ter uma nova fração escrita com denominador igual? Vamos pensar aqui, essa de cima, essa 2 sobre 3. Se eu multiplicar ela por 5, o que é que vai acontecer? 3 vezes 5, 15, né? Então, vamos colocar aqui de lado, ó, denominador 15. Para eu ter um 15, o que é que eu posso fazer com essa outra fração? Relembrando, eu estou multiplicando toda a fração por um número que me possa gerar um novo. Essa de cima eu multipliquei por 5, esse 3 aqui, ó, e estou com 15 agora. E veja aqui, se eu multiplicar essa fração de baixo por 3, quanto que é 15 vezes 3? 15, né? Corrigindo, quanto que é 5 vezes 3? 15, não é isso? Então vejam só, a gente multiplicou a primeira fração por 5, a segunda por 3, e agora as duas são representadas com o mesmo denominador, que é o 15, tá bom? Só que eu mudei o denominador de baixo, né? Contudo, esse número que foi multiplicado, ele não multiplica só o denominador, tem que multiplicar o numerador também, certo? Se eu multipliquei o de baixo por algum número, o mesmo processo tem que acontecer em cima com o nosso numerador. Essa fração aqui, a de baixo, eu multipliquei por 3, né? Quanto que é 4 vezes 3? 12, não é isso? Ok. E quanto que é 2 vezes 5? Que essa daqui de cima eu multipliquei por 5, não é isso? Quanto que é 2 vezes 5? 10, não é isso? Vejam aqui, a gente reescreveu as frações, certo? Vale ressaltar que essa fração aqui é equivalente a essa fração aqui é equivalente a essa, e essas frações possuem o mesmo denominador. Agora a gente pode comparar qual fração tem maior e menor valor, certo? Só que aqui o processo que a gente fez foram com números primos, tá bom? Esse denominador nem sempre vai poder ser tirado dessa maneira. Relembrando, eu comentei que eu deixei aí na forma de equivalência, eu deixei as frações equivalentes, que o que nada mais é representar, por meio de frações diferentes, a mesma quantia do valor do nosso todo ali, tá bom? Lembra que aqui a gente teve 3 frações escritas de maneira diferente, mas que na prática representavam o mesmo todo. Voltando para cá agora, esse processo ele foi mais rápido porque nossos 2 denominadores, que eram o 3 e o 5, eles são primos, né? Relembrando o que é número primo. Ele é múltiplo de 1, ele é divisível por 1 e por ele mesmo, no caso. Tá bom? O 3 e o 5 são. E aqui eu coloquei o MMC, mínimo múltiplo comum, para que a gente pudesse fazer o mínimo, caso fosse necessário. Mas aqui, como são números primos, era só multiplicar um pelo outro que eu já tinha o meu denominador. No caso, 3 vezes o 5 dá 15, né? Se a gente fosse fazer aqui, eu vou só fazer lentamente o processo aqui, para quem não sabe, lembrar do que é que eu estou falando. MMC. Eu tenho que, iniciando pelo menor número, eu, desse lado esquerdo aqui, tenho os números que eu quero achar o mínimo divisor comum, perdão, e a nossa direita eu vou colocando o divisor. Eu vou começar pelo menor. 1 não conta, nesse caso aqui. O 2, não tenho nenhum número que é divisível por 2, e o 3. O 3 eu tenho o 3. Esse 3 aqui ela é divisível por 3, né? Então a gente coloca esse 3 aqui, tá bom? Tirando aqui. E onde era 3, a gente vai colocar 1. E o 5 que não foi mexido, ele permanece, ele só é repetido, tá bom? 3 já foi, 4 não posso utilizar, não é isso? Qual o divisor do 5? 1 e o 5, né? Então vou colocar aqui o 5.
E aqui embaixo agora eu reduzi tudo a 1, certo? O que vai acontecer aqui, eu vou fazer a multiplicação, né? Depois de tirar aqui esse mínimo, aqui ao lado direito, a gente faz a multiplicação dos termos que ficou com a gente. 3 e 5, 15, né? Que a gente já tinha achado. Tá bom? Então, como a gente já sabe, para fazer a redução de frações que não possuem mesmo denominador para frações que possuem o mesmo denominador, eu preciso encontrar a equivalência dos denominadores, certo? Denominador, mais uma vez, é quem está embaixo da fração. A gente precisa usar a equivalência e primeiro vamos tirar o MMC dos denominadores. Por que que eu vou tirar o MMC? Se eu tivesse números primos nos denominadores, bastava multiplicar nossos denominadores. Contudo, não é o caso. Eu tenho 2, 4 e 5. Né? Não são números primos. Então a gente precisa tirar o MMC. Então vamos fazer devagarzinho, que são dois processos. O primeiro a gente tira o MMC e depois a gente reescreve. Tá? Como é que vai ficar isso? Eu tenho aqui, ó, 5 sobre 2, 3 sobre 4, 2 sobre 5. Reescrevi aqui, ó, 2, 4 e 5, que são os nossos denominadores, não é isso? Começando pelo menor número, depois do 1. O 2 vai dividir alguém dessa linha aqui? O 2, né? Então, e o 4 também, né? 4 dividido por 2 vai dar 2. O 5 não é divisível por 2. Então a gente vai fazer assim, ó. Vai reescrever aqui, ó. Ou seja, o 2 transformou esse aqui em 1. O 2 transformou esse aqui em 2. E o 2 não mexeu no 5, então eu repito o 5. Certo? E agora, qual vai ser o próximo processo? Vai ter que ser o quê? De novo, 2, né? Porque ainda tem um 2 ali. Então, até ficar todo mundo com o valor 1, a gente vai fazendo pelo mínimo divisor comum. Mínimo múltiplo comum, perdão. 2. 1 já ficou no valor unitário, não mexe mais. Esse 2 aqui reescrito vai ficar como? Dividido, no caso, pelo 2, vai dar 1, não é isso? E esse 5 não foi mexido, permanece como está. Então, a gente tem aqui, ó, 1, 1. O 5 permanece igual. E agora, por fim, o único número que vai dividir aí o 5 vai ser o próprio 5, né? E a gente chega ao valor de 1 nos nossos antigos denominadores. Agora eu vou fazer a multiplicação entre esses valores. 2 vezes 2, 4. Vezes 5, o nosso 20, tá? Então, o que é que tem em comum nessas três frações que eu vou reescrever agora? O seu denominador. Opa! O seu denominador, que possui o mesmo valor, que no caso é o 20. O que é que o 20 tem em comum com esses denominadores que a gente tinha antes? O seu divisor, certo? No caso, após o nosso MMC aqui, a gente chegou a uma fração equivalente com o denominador 20. Agora o processo, a primeira parte foi encerrada. A segunda parte agora consiste em a gente fazer uma escadinha aqui. Deixa eu explicar isso direito. Eu vou colocar na parte superior as frações iniciais. Foi passado aqui pra gente, ó, 5 sobre 2, 3 sobre 4, 2 sobre 5, não é isso? Eu vou reescrever elas aqui em cima. Beleza, depois de escrita, eu vou escrever abaixo 3 novas frações com o denominador que a gente encontrou. Que foi quem? O 20, né? Então, coloquei aqui 20, 20 e 20. Agora vem um processo duplo, da gente primeiro dividir, depois multiplicar. Como é que vai fazer isso? Eu vou pegar esse número de baixo, que é o novo que a gente tem, multiplicar pelo denominador do de cima, dividir pelo denominador de cima, perdão, e multiplicar pelo nosso numerador. Parece complicado, mas não é. Primeiro divide, depois multiplica. É importante você colocar nessa ordemzinha de escada, em cima a antiga, no meio o novo denominador e embaixo a nova fração, para poder você não se perder, certo? Vamos lá. O primeiro processo que eu vou fazer é nessa primeira fração aqui, ó, que antes era 5 sobre 2. Agora tem denominador 20 e a gente precisa organizar isso aqui. Como é que vai funcionar? 20 tem um símbolo de dividir aqui, né? Dividido por 2, dá quanto? 20 dividido por 2 é 10, não é isso? 10. 10 vezes 5 dá quanto? 50, não é isso? Então a fração ela foi reescrita aqui nessa parte de baixo. 50 sobre 20.
De novo, veja o processo que a gente fez. Eu vou até esconder isso aqui de novo. Certo. Eu peguei esse 20, eu primeiro dividi por esse 2, depois multipliquei pelo 5. Eu vou na próxima pegar esse 20 e dividir por 4 e multiplicar por 2. Na próxima eu vou pegar o 20, dividir por 5, multiplicar por 2. Então primeiro divide e depois multiplica, para colocar na nova fração. Tá certo? Então essa primeira a gente já sabe que deu 50 sobre 20. Repetindo o processo. 20 dividido por 4. Dá quanto? 5, não é isso? Digitar aí é um 3, tá? Aqui, ó, é 3 sobre 4. Então, de novo, 20 dividido por 4 dá 5. Vezes 3 dá quanto? 15, não é isso? Então, essa segunda fração ficou aí 15 sobre 20. E agora, por fim, a gente tem aqui 25 e 2. 20 dividido por 5 dá 4. Vezes 2 dá quanto? 8, não é isso? E agora a gente consegue comparar as frações. Para isso que serve essa equivalência de denominador, com o intuito de deixar a fração de maneira mais perceptível da gente entender qual tem maior e qual tem menor valor. Então agora no lugar de 3 sobre 2, 3 sobre 4 e 2 sobre 5, a gente tem 50 sobre 20, 15 sobre 20 e 8 sobre 20, que são equivalentes. E por possuir o mesmo denominador, a gente agora consegue comparar qual é maior. Entre 50 sobre 20 e 15 sobre 20. Qual tem maior valor? Lembrando que eu já vi isso nas outras aulas. Vamos usar o sinal de maior que e menor que. 50, né? Sobre 20, no caso. E relembrando que o que é maior, eu vou utilizar essas duas pontinhas aqui. E o que é menor, essa pontinha aqui. Eu tenho duas extremidades contra uma extremidade aqui. O que tem duas extremidades representa o maior lado. Não é isso? Entre 15 sobre 20 e 8 sobre 20, qual é maior? 15 sobre 20, não é isso? E já era a letra B aqui da questão. Perguntou qual das frações tem o maior valor e a gente sabe que seria esse 50 sobre 20. Certo? Descer daqui. De novo, questão de equivalência. Defina, entre as frações, qual delas possui o maior valor. Então, foi passada aí pra gente uma equação não. Foi passada aí pra gente duas frações de denominador diferente. 4 sobre 5 e 6 sobre 7. É isso? Então, primeiro a gente vai utilizar a equivalência de denominador, já que o 5 e o 7 são números primos, então a gente vai fazer logo de uma vez. 5 vezes 7 dá quanto? 35, não é isso? Sem precisar fazer o MMC. Relembrando, eu só posso fazer isso e multiplicar os dois denominadores quando forem números primos. Então, 5 vezes 7, a gente tem aí o 35, né? Aí agora eu vou precisar fazer aquele processo de reescrever a fração e com muito cuidado. Em cima, você vai reescrever as frações sem alteração, as frações distintas, diferentes. E embaixo você vai reescrever aqui agora com o novo denominador. Qual foi o que a gente achou aí ao lado? 5 vezes 7 deu 35, não é isso? Então tá aqui. Beleza. De novo, primeiro divide, depois multiplica. 35 dividido por 5 vai dar 7, né? Vezes o 4 vai dar 28, tá bom? Agora 35 dividido por 7 vai dar quanto? 5, né? Vezes 6 dá 30. De novo, eu vou relembrar. Você pegou o denominador de baixo, que é o novo reescrito, dividiu pelo numerador antigo, pelo denominador antigo, que é 7, 35 dividiu por 7, depois multiplicou o valor pelo nosso numerador, que é 6. E deu 30. E agora, qual dessas duas tem maior valor? 30 sobre 35, não é isso? Ok. Vamos para a próxima apresentação. Agora a gente vai falar de operações básicas entre frações. A primeira que a gente vai ver é logo a mais simples, com denominador igual. Soma e subtração, inicialmente. Vamos lá. Soma e subtração com denominadores iguais. A gente tem 3 sobre 5 mais 6 sobre 5 menos 12 sobre 5. Aqui é fácil, o denominador é o mesmo. Então a gente reescreve aqui sendo assim, ó. 5. Quanto é 3 mais 6? 9. 9 menos 12. Concordam?
Isso aqui vai dar uma coisa positiva ou negativa? Negativa, certo? Então, se eu tenho R$ 9 e estou devendo 12, eu vou ficar devendo ainda 3. Então, o nosso numerador vai ser 3, menos 3 no caso, e o denominador, 5, tá bom? Aí é tranquilo, só repete o denominador e faz a operação entre os numeradores. Agora, quando o denominador é diferente, o processo é outro. A gente precisa tirar o que a gente já conhece, que é o MMC, tá? Quando é denominadores diferentes e não primos, a gente precisa utilizar o MMC. Quanto que daria 2 sobre 5 mais 5 sobre 3 menos 11 sobre 6? Primeira coisa que a gente tem que fazer, tirar o MMC entre os denominadores diferentes. 5, 3 e 6. Vamos lá, vou fazer mais rápido agora. O menor número de todos, divide alguém aí, que seria o 2? Sim, o 6, né? Então, vou aqui, 2. Então, como que a gente vai reescrever aqui, ó? O 3 foi dividido pelo 2, ficou. O 6 foi dividido pelo 2, ficou 3. O 3 não mexeu nem o 5. Então, reescreve. Tem mais alguém que dá para dividir por 2? Não. O próximo número da gente agora é o 3, não é isso? 3 dividido por 3 dá 1. 3 dividido por 3 dá 1. 1, 5 não mexe, porque não dá para dividir. E agora, qual o único número que vai dividir o 5? O 5, né? Além do 1. Então, aqui a gente reescreve. 1. 2 vezes 3 vezes 5. Quanto é que é 2 vezes 3? 6, né? Vezes 5. 30. Beleza. Aí agora vem o processo que eu preciso que vocês tenham calma. Que é reescrever a fração com um novo denominador. A gente, depois do MMC, descobriu que o mínimo múltiplo comum entre 5, 3 e 6 vai ser o 30, né? Então a gente já coloca aqui embaixo. O que é que o professor Matheus está fazendo aqui, ó, em cima. Colocou, reescreveu aí as frações com denominadores diferentes, repetiu. Embaixo fez aqui tem novo denominador e agora a gente vai fazer aquele processo de divide e depois multiplica. Vamos lá. 30 dividido por 5. Dá quanto? 6. Não é isso? 6 vezes 2, 12. Ok. Vamos agora para a segunda. 30 dividido por 3 dá quanto? 10, né? 10 vezes 5, 50. 30 dividido por 6 dá quanto? 5, não é isso? 5 vezes 11, 55. Ok, a gente descobriu as frações equivalentes a essas frações antigas, sem considerar os sinais, porque aí a gente tem que realizar a operação, uma operação de soma e outra de subtração. Então, vamos reescrever aqui para ver como é que fica. Já que o denominador ele é igual, que é o 30, a gente vai reescrever aqui, ó, 2 mais 50, 12 mais 12, mais 50, menos 55. Quanto é que vai dar aqui? 12 mais 50 menos 55. A gente vai ter 62, inicialmente. 62 menos 55. 7 sobre 30. Dá para simplificar? Não dá, porque o 7 ele é primo. Não é isso? Vamos para o próximo slide aqui. E agora a gente chegou na multiplicação fração. O que para mim é o mais fácil entre todas as frações. Eu vou fazer o processo em cima e embaixo e multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador, moleza, mamão com açúcar. Tenho 3 sobre 7, 5 sobre 2. Quanto que é 3 vezes 5? 15, não é isso? Quanto que é 7 vezes 2? 14. Acabou. Só isso, só. A única dica que eu posso dar para facilitar o processo é, caso você pegue assim, mais de 2 frações e que tenha um valor um pouquinho mais alto, eu tenho aí, por exemplo, ó, 4 sobre 5, 10 sobre 3 e 7 sobre 12. Eu posso simplificar. Como é que eu posso simplificar? Se eu dividir alguém de um lado da fração por alguém do outro, sendo um numerador e o outro denominador, eu posso fazer essa divisão. Como é que funciona isso? Vamos lá. Vocês concordam que eu tenho aqui, ó, 10 e aqui eu tenho 5. Lembrando que aqui está sendo pedido para a gente multiplicar essas 3 frações aí. Eu tenho 10 e 5. Eu tenho algum número que divide os dois ao mesmo tempo? Além do 1, tenho, né? O 5.
Quanto que é 5? Eu vou dividir o 5 por 5. Dá quanto aqui? Dá 1. Então a gente reescreve aqui como sendo 1. Aqui é a parte de reescrever, tá bom? E o 10 dividido por 5 fica quanto? 2. Não é isso? Tem como dividir mais alguém aí? 3 com 7 não dá. E 4 com 12. Vejam que o processo é sempre esse. Eu pego o numerador de um lado, denominador de outro, ou denominador de um lado, numerador de outro. Eu consigo dividir 4 e 12 pelo mesmo número? Se a gente dividir 4 por 4, dá quanto? 1, né? E se a gente dividir 12 por 4, dá quanto? 3. Então os únicos números que vão ficar inalteráveis são esses dois aqui, que é o 3 e o 7. Então, reescrever aí fazendo simplificação e já facilitou o nosso processo. Vamos lá, quanto que é 1 vezes 2? 2, né? Quanto que é 2 vezes 7? 14, não é isso? Nosso numerador é 14. Quanto que é 1 vezes 3? 3. 3 vezes 3 dá quanto? 9. Então, nossa fração aí é 14 sobre 9. E agora a gente vai para a divisão de fração. Divisão de fração também é fácil, assim como a multiplicação. A gente vai, na verdade, multiplicar a segunda pelo inverso da primeira. O que é isso? Calma. Eu coloquei aí, ó, multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda fração. Se é pedido pra gente aqui, ó, eu tenho 8 terços, 8 sobre 3, dividido por 6 sobre 5. Qual processo você vai fazer? Você vai reescrever a primeira fração, que é quem? 8 sobre 3. Então tá aqui escrito já, ó. Relembrando que aqui é a maneira que a gente faz na fração, né? 8 terços sobre 6 quintos. E esse corte aqui no meio. Reescrevendo como multiplicação. Eu vou repetir a primeira fração da mesma maneira. E a segunda, o que é que eu vou fazer? Ó? É 6 sobre 5. Então eu vou colocar 5 sobre 6. Percebem que a gente pegou esse daqui, transformou desse, e esse transformou aqui. O que a gente pegou foi inverter. Simples. Por que a gente fez isso, professor? Porque multiplicação de fração, a gente já sabe que é a mais fácil que tem. Multiplica em cima por cima, baixo por baixo. Numerador por numerador, denominador por denominador. 8 vezes 5, a gente tem 40. 3 vezes 6, a gente tem 18. A fração pede que, caso seja possível você simplificar, que você simplifique. Então, se eu dividir essa fração aí por 2, nosso 40 dividido por 2 vai ficar 20. E o nosso 18 dividido por 2 vai ficar o 9. Beleza? Partindo aqui para o último slide da nossa apresentação, eu vou fazer um comentário sobre o número misto. O que é o número misto? É um número inteiro mais um número fracionário. Certo? Vamos supor que tem uma determinada receita de bolo e ela pede para a gente adicione 3 meios de xícara de farinha. O que é isso? A gente tem que entender que aí eu tenho, como eu já citei, um número inteiro e um número fracionário, ok? Eu tenho que fazer essa soma para descobrir quanto que eu tenho na prática. Então, vamos lembrar que eu tenho 3, né, que é o número inteiro, tendo que ser somado a 1 meio. Quanto que vai no meio? É a metade de 1, certo? Então, vai ser 3 xícaras mais metade de uma xícara, tá bom? Então, vamos lá. Lembrando que a gente tem aqui, ó, 3 mais 1 meio. Abaixo de um número, quando não tem nada, a gente subentende que tem quanto? 1, né? Então, se eu tenho um número solto aqui, um número inteiro, o denominador dele, por obrigação, é 1, sempre. Ignora minha sinusite. E aqui vem um processo de novo que a gente já conhece. Divide e depois multiplica. Para isso, para não se perder, escreve em cima, reescreve em cima aqui a fração antiga e reescreve a nova aqui embaixo. Eu tenho 2 números primos, não é isso? O 1 e o 2. Então, já que eu tenho 2 números primos, eu não preciso tirar o MMC. Qual que é o múltiplo? Quanto que é 2 vezes 1? A gente tem que é 2, né? Qual o processo? Divide primeiro, depois multiplica. Não é isso? Então, vamos lá. Quanto que é 2 dividido por 1? Dá 2, né? Vezes 3, dá quanto? 6. Não é isso? Agora a gente repete o processo para a segunda fração. Quanto que é 2 dividido por 2? Vezes 1. Aí agora a gente repete o denominador ali embaixo já, ó, que é 2. Quanto que é 6 mais 1? 7, né?
7/2. Isso aqui, em forma de fração, é o total que a gente representa desse 3 mais 1/2 de xícara. Que é a mesma coisa de você encher 3 xícaras e somar isso à metade de uma xícara. De maneira fracionária, a gente representa aí 7/2. Certo? Por hoje a gente fica por aqui. Vou passar a somar dessa aula uma lista. Então eu quero essa lista respondida o máximo no próximo domingo, lá no Museu do Cangaço. O que não conseguir resolver, leva para a aula para a gente resolver junto. Desejo aí a vocês, eu sei que já passou do horário, mas desejo a todas as mamães um feliz Dia das Mães, um cheiro e um abraço. E a gente se encontra domingo no Museu do Cangaço. Caso tenham dúvidas, podem mandar para mim no Zap. Eu também vou disponibilizar a foto desses quadros utilizados aí na nossa apresentação. Tchau, tchau, pessoal.